Ei, gente! Hoje eu vou dar uma volta aqui na cidade de Mostar, contar um pouco sobre a história, mostrar as ruas da cidade, tá ali a ponte de novo. Essa ponte é muito famosa porque o povo pula dali. Malucos completamente. Vamos ver se dá a sorte de ver alguém pulando. Mas não é só por isso que ela é famosa, obviamente. Essa é uma ponte construída pelos otomanos. Aqui foi domínio do Império Otomano por quase 500 anos. Por isso que tem esse estilo de construção, o estilo clássico da arquitetura otomana. E por isso que tem tanta mesquita aqui. Por isso que boa parte da população é muçulmana. É resquício dessa época. E também parte disso entra na questão da Guerra da Bósnia, que foi muito ligada a um conflito étnico, um conflito religioso. Mas, enfim, vou chegar ali no centro, vou mostrar um pouco e vou falando um pouco mais. Aqui é um exemplo. Isso aqui tudo marca de tiro. Essa é uma guerra muito recente, faz 30 anos. A guerra foi de 92 a 95. Então é muito fácil ver os resquícios dela e o impacto dela na população e no país. Mas aqui, ó, um lugar que dá pra ver melhor a ponte, vista de baixo, a água super bonita. Esse aqui tem acho que uns 20 metros de altura, talvez até mais. E existe o Clube de Mergulho de Mostar, que são as pessoas que fazem o salto. E parece que eles ficam reunindo dinheiro da galera, dos turistas, ali. Fica uma multidão ali. E se os caras reúnem dinheiro suficiente, eles pulam. Sinceramente. E parece que tem turista que vai atrás e geralmente se dá muito mal, porque o pessoal treina pra isso, a água é muito gelada, então diz que o choque térmico é muito forte. Não é pra qualquer um. E essa ponte, assim como todo o centro histórico de Mostar, foi completamente destruído na guerra. E por ser uma guerra muito recente, tem muito registro disso. Inclusive, eu vi no museu ontem que eu fui um vídeo do pessoal tacando míssil, tacando bomba na ponte. Gente, impressionante. Jogaram mais de 60, deram mais de 60 tiros de canhão e a ponte não caía. Você vê, tipo, a ponte de 1500 e tanto, resistiu a Primeira Guerra, resistiu a Segunda Guerra e teve que ter, tipo, um ataque, foi um alvo. O objetivo era destruir mesmo. E por isso o comandante que deu a ordem, que fez o ataque, foi julgado por crimes de guerra, enfim. Depois disso reconstruíram todo o centro e hoje é um patrimônio da Unesco. Aqui tem outra ponte, essa menorzinha, que também foi destruída. Esse é o centrinho, que agora é dominado por lojas turísticas. Aqui é a ponte. Aqui, ó. Divers Club de Mostar. Aí dá pra ver nos souvenirs que parece mesmo coisa turca. Então é dessa herança otomana que a Bósnia tem. E, ó, essas lanternas. Lembrando, tudo isso foi destruído. Tudo isso foi bombardeado. Vou ver se eu acho vídeos no YouTube mostrando como é que ficou a cidade e aí eu coloco na descrição do vídeo.
Inclusive é muito comum aqui, ó, o café bósnio, que eu achei que seria a mesma coisa que o turco, me falaram que não é. Então daqui a pouco eu vou provar. Não sei, não faço a menor ideia de como que é. Agora eu vou lá pro outro lado da cidade, que tem uma rua que era onde ficava o fronte de batalha. Ainda não fui lá, então vou descobrir onde que é e eu mostro daqui a pouco. Aqui, ó, em todo canto a gente vê isso daqui, ó. Não se esqueça. Aí. Não se esqueça de 93. 93 foi o ano que destruíram a ponte. This is for money, brother. Yeah, I know. If somebody paid, I jump. Ok. I'll jump. Too much money. Parece que o doidão ali acabou de pular, mas eu não vi. Mas é o que ele falou, ele tipo assim, esse é o emprego dele. Os caras reúnem dinheiro de turista e pula. Ó, parece que os doidão vão pular. Fica lotado. Vamos ver se vão mesmo. Aí, ó, mais souvenirs. É bem bonito. Essa saia aqui tá 5 euros. Isso é barato ou é caro? É, o May Sharp também, 5 euros. 7 euros. 4 euros. Tô achando barato. Aparentemente nessa rua aqui, que é uma avenida das principais da cidade, era o Frontline, onde o cerco, onde a cidade resistiu e onde os croatas estavam atacando. E dá pra ver, por exemplo, aquela casa ali completamente destruída. As outras pra cá já são construções novas, mas essa daqui, muito tiro. Aqui é pro outro lado da avenida que eu tava, então já dentro da cidade, e aqui de fato tinham bósnios de um lado, croatas de outro. E aqui inclusive tem uns memoriais. Esse aqui, não sei o que é esse, mas está com bandeiras croatas? Sérvias, não sei dizer. Aqui sobre os soldados húngaros que ajudaram a reconstruir a ponte. E esse aqui é dos soldados do exército bósnio. E infelizmente o memorial está destruído. Prefeitura de Mostar. Andando nessa avenida dá pra ver que tá tudo reconstruído, novo, mas como eu falei, pela cidade toda dá pra ver resquícios da guerra. Por exemplo, esse prédio imenso, completamente destruído, cheio de marcas de tiro, e que ainda, ali tem outro, que ainda não foi revitalizado. Ou que talvez nem seja, né? Já que eles falam tanto de para não esquecer, talvez deixar algumas construções assim seja com esse objetivo. Bom, mas o que foi a Guerra da Bósnia? Eu sempre ouvi falar da guerra, mas nunca me foi mesmo explicado na escola. E acho que para entender tem que entender um pouco o que era a Iugoslávia. Vou tentar falar de uma maneira muito genérica e rápida, mas para entender a Iugoslávia, basicamente entender que aqui é uma região com várias etnias, diferentes etnias, e etnias que nunca tiveram, até hoje, até então, um estado próprio. Quais são essas etnias? Os eslovenos, os croatas, os sérvios, são a maioria. Depois da Primeira Guerra Mundial, resolveu criar o Reino dos Eslovenos, Croatas e Sérvios, que virou o Reino da Iugoslávia, que na Segunda Guerra Mundial virou a Iugoslávia, né, o Estado socialista que muita gente ouve falar. E nesse Estado socialista a coisa acabou funcionando, principalmente pela figura do Joseph Tito. O Tito brandia muito sobre o lema Irmandade e União, porque Iugoslávia significa eslavos do sul. Então, essa união dos eslavos do sul poderia funcionar. E de fato funcionou por algumas décadas. Mas com a morte do Tito e com a queda dos estados socialistas ali na década de 80 e culminando em 91 com
com a queda da União Soviética, a coisa parou de funcionar, porque o nacionalismo tomou conta. Então essas etnias passaram a querer um estado próprio, eles, né, começou-se a incentivar muito essa rixa e tipo, essa desconfiança entre um lado e o outro, até que em 91 mesmo, acho que em 91 mesmo, a Eslovênia e a Croácia declaram independência, assim como a Macedônia. A Macedônia consegue independência em paz. A Eslovênia e a Croácia têm um princípio de guerra com a Sérvia, mas a coisa funciona. Até porque uma das críticas era de que a Sérvia era meio que a cara da Iugoslávia. E por ser a cara da Iugoslávia, a capital era em Belgrado, o exército iugoslavo era de maioria sérvia, eles acusavam a Sérvia de se favorecer, né? E você vê, quando esses países declaram independência, quem entra em guerra com eles é o exército iugoslávio, meio que dá razão para eles. Então, o problema está na Bósnia. O problema está na Bósnia, porque esses países que eu citei têm uma maioria. A maioria eslovênia está na Eslovênia, a maioria croata está na Croácia, a maioria sérvia está na Sérvia e no Montenegro. Mas a Croácia é uma mistura, a Bósnia é uma mistura. Mais ou menos 30% da Bósnia eram muçulmanos. Outros 20 e poucos, quase 30, eram sérvios, e outros 15 a 20% eram croatas, além de outras minorias. Então fica essa mistura e muito essa insegurança de que, tipo, eu sou sérvio, eu não quero um croata aqui, eu sou croata, eu não quero um muçulmano aqui. Então, até porque tem a religião por trás, né? Os croatas são, em sua maioria, católicos, os sérvios ortodoxos, e aqui os muçulmanos. Então ainda tem isso. Mas até que em 92 os sérvios aqui da Bósnia declaram a República Sérvia, que é constituída um território do noroeste ao nordeste do país, assim, dá uma volta, que gostaria de ser anexado à Sérvia. Eles entram em guerra com o resto do país, então no começo tem os sérvios contra os croatas e os muçulmanos. Em um dado momento, os croatas decidem atacar os muçulmanos bósnios. Então, esses dois que lutaram juntos contra os sérvios começam a lutar entre si, principalmente aqui no sul, em Mostar, foi muito isso que aconteceu, por isso que eu fiquei no vídeo inteiro falando que é a Croácia que estava atacando a Bósnia. Então, começa uma guerra dentro da guerra. Então, dentro da guerra da Bósnia contra a Sérvia, começou uma guerra da Bósnia contra a Croácia, que foi resolvida relativamente rápido. Acho que foi resolvido em 94, então foi de 93, 94. Relativamente rápido, mas não sem deixar muitas casualidades. E a guerra contra os sérvios continuou. E particularmente contra os sérvios foi muito brutal, porque além de um interesse regional em dominar a região, a guerra meio que transicionou-se para uma limpeza étnica, que eles chamam, para um genocídio. De fato, os sérvios começaram a matar muçulmanos simplesmente por serem muçulmanos. O caso mais famoso é de Srebrenica, que é uma cidade, uma região no norte da Bósnia, que é um enclave muçulmano, assim, rodeado, faz divisa com a Sérvia, e para o sul era a República Sérvica, sei lá. E essa região foi quando as Nações Unidas chegaram aqui, elas declararam lá como uma zona neutra, então recebiam muitos refugiados de guerra. Mas em julho de 95, os sérvios decidem invadir ali, e foi relativamente fácil tomar, porque Nações Unidas, e realmente não tinha muita gente. E em 3 dias eles mataram mais de 8.000 pessoas, simplesmente por serem muçulmanos. E tem vídeo deles mostrando, chamando as pessoas, agora nós vamos deslocar vocês pra lá vão ter comida e tal. Aí chegava lá, matavam todo mundo. Isso sem contar com as outras valas comuns que foram encontradas no país nos anos subsequentes à guerra. Valas comuns com 10 pessoas, 50, 100 pessoas, geralmente, em sua maioria, muçulmanos. Tem diversos relatos de como que os sérvios faziam um safari nas cidades, encontravam com as pessoas e matavam simplesmente por serem muçulmanos. Esses crimes de guerra foram julgados, foram não sei quantos condenados, mas o principal deles, o líder lá das Forças Armadas, morreu
antes de terminar o julgamento que ele foi condenado à prisão perpétua. E hoje, e como que se resolveu? Eventualmente chegaram num acordo de paz em que a Bósnia seria meio que uma federação. 51% do território seria administrado pelos bósnios muçulmanos e 49% pelos sérvios, a República Sérvica. E até hoje é assim. Então até hoje existe uma faísca de problema. A relação com o país Sérvia é difícil porque eles não admitem as coisas que aconteceram. E é muito triste, né? É realmente muito triste. E eu acho incrível como que não é uma guerra muito falada. Inclusive eu fui conversar com a moça do museu perguntar pra ela coisas da história que eu não tinha entendido. E ela contou da vida dela também. E é uma moça de 30 e poucos anos, ela é nova. Então é uma geração muito nova que viveu a guerra. Ela contou que o pai dela ficou em campos de concentração. Então aqui tinha um campo de concentração, campos de tortura. E que ela viu, quando ela tinha 5 anos, a mãe dela ser estuprada. Você imagina, você viver com isso o resto da sua vida. Ela conta isso, dá pra ver o olho dela enchendo de lágrima. Então assim, é muito duro. Sempre é muito duro ouvir sobre guerra, mas ouvir sobre a guerra de uma pessoa que viveu, eu acho que eu nunca tinha escutado. Já fui muito museu de guerra, já vi muito vídeo, mas escutar ela contando disso é muito forte. É muito triste mesmo. Enfim, esse foi um vídeo enorme. Falei demais. Então, peço desculpas. Mas acho que pelo menos, é um tema que me interessa e eu gosto de falar dessas coisas. Então, para todo mundo que também se interessa e gostou de ouvir, muito obrigado. Eu gosto de tentar manter vídeos curtos porque acho que é mais fácil chamar a atenção, tipo, prender. Mas não tem como, né? Vídeo de história, pô, voltei, ainda resumi pra caramba a coisa. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixe seu like, me conte o que achou. E eu adoro ouvir sugestões do que mais querem ver por aqui, o que querem ouvir. E enfim, é isso. Até mais. Até a próxima.